Muito bem. Espero que vocês estejam aí atentos e acordados e aqueles que puderem, por favor, abra sua Bíblia no telefone, onde você tiver acesso aí, no livro de Hebreus, capítulo 11, o famoso capítulo da fé. Ontem nós conversamos a respeito do que não é fé, e aí a gente deixou um pouco no ar, assim, né? E a gente revisou algumas coisas que às vezes tem gosto de fé, tem cheiro de fé, mas não é fé. Alguns anos atrás, já tem acho que uns 10, 15 anos, eu li um artigo do pastor Mark Finley, que ele escreveu, estava na revista Adventista. E ele fez um artigo sobre a fé baseada em Hebreus capítulo 11. Eu nunca esqueci esse artigo. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas conclusões que ele tirou desse capítulo, né? E compartilhar com vocês. E aí vai harmonizar tudo, o que realmente é a fé bíblica e como a gente pode colocar isso em prática na nossa vida. Bom, é, Hebreus 11, vocês conhecem como o famoso capítulo da fé. Só que a gente vai ver que a fé que Deus espera de nós, né? Você sabe que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Esse é um verso até forte, mas tem um motivo. É impossível agradar a Deus porque sem essa fé verdadeira a gente não tem paz. Então, eu sei que cada um de vocês aqui, acima de tudo, nos tempos que a gente vive, com as dificuldades que a gente está encarando hoje, a gente precisa dessa paz que excede todo entendimento. E a fé bíblica, a fé verdadeira, não a fé disfarçada, igual a gente viu ontem, é aquela que realmente nos traz essa paz, que ninguém pode entender. Então vamos lá, Hebreus 11, a gente vai fazer um comentário aqui rápido, baseado nesse capítulo, e a gente vai entender o que é a verdadeira fé. É, Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Ok, muito bom. Vamos lá, então vamos começar aqui do verso 4 de Hebreus 11. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Olha que interessante. Abel teve fé e ofereceu um sacrifício, e mesmo assim ele morreu. Morreu antes do tempo. Vocês conhecem a história. Aí, verso 5. Olha o que o verso 5 diz. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Ok. Abel, ele teve fé e morreu. Enoque teve fé e viveu. Está vivo até hoje, né? Olha o verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, Abel teve fé e morreu. Enoque teve fé e viveu. Noé, ele teve fé e ficou na cidade dele construindo uma arca. Você sabe que ele ficou 120 anos no mesmo lugar, pregando o mesmo sermão para um povo que não queria ouvir. Olha que exercício de fé. Às vezes a gente fica incomodado quando a gente vê uma pessoa falando o mesmo assunto na igreja, pregando a mesma coisa durante muito tempo. Só que Deus também usa isso aí.
né? Porque às vezes a gente não ouve, e até a gente ouvir, Deus vai fazer com que a pessoa pregue a mesma coisa. Noé, ele ficou ali há 120 anos com a mesma mensagem. Mas olha o verso 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Então vamos revisar. Abel teve fé e morreu. Enoque teve fé e viveu. Noé teve fé e ficou 120 anos. Abraão teve fé e saiu sem saber para onde ir. Vocês estão entendendo qual a mensagem, o que está acontecendo aqui? Olha o verso 11. Pela fé, também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara teve fé e recebeu um filho. E Abraão, verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que escolheu, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Peraí. Sara teve fé e recebeu um filho. Abraão teve fé e entregou o filho. E deu o filho. Sara recebeu, Abraão deu. Abraão entregou. A mesma fé. Vocês estão entendendo? O autor de Hebreus, que nós acreditamos ser Paulo, ele não fez isso por acaso, né? Existe uma intencionalidade aqui, esses contrastes, né? Essas aparentes contradições, né? E tudo baseado na mesma fé. Mas não terminou por aí, não. Olha o verso 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. Então, José, ele teve fé e ele foi da pobreza do deserto até a riqueza do Egito. Ele se tornou príncipe do Egito. José foi um dos pais da fé. A gente às vezes esquece disso, né? Mais os versos 25 a 27, eu vou resumir aqui um pouco para a gente ter um tempinho no final, caso alguém queira comentar, fazer alguma pergunta. Os versos 25 a 27 falou de Moisés. E Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó e tal, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, enfim. Então, você vê que José foi da pobreza do Egito, ou da pobreza do deserto até a riqueza do Egito. E teve fé. Moisés foi o contrário. Ele foi da riqueza do Egito até a pobreza do deserto, né? Foi uma vida difícil, a última etapa da vida de José. Verso 29. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Então, o povo de Deus, pela fé, passou entre duas muralhas, né? Acho que não sei se é o livro de esqueci, de Jeremias ou Isaías, que foram duas muralhas de água que Deus levantou ali e o povo passou na terra, né? Então, o povo teve fé e Deus levantou duas muralhas de água para o povo passar entre essas mesma fé. Ok, achei que tinha parado eu. Muito bom. Verso 34.
extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Ok, então, pela fé, homens escaparam do fio da espada e foram levados e foram livrados da morte. Então, alguns tiveram essa fé e escaparam da morte. Versos 35 a 37 dizem ali que alguns, pela fé, morreram, mortos a fio da espada, verso 37. Então, pela fé, alguns foram livres da morte e protegidos da morte, e pela fé, alguns foram levados à morte, permitidos por Deus a irem até a morte. Vocês estão entendendo aqui? Olha que confusão, né? Eu sei que está mais confuso ainda, mas peraí, a gente vai entender. Abel teve fé e viveu. Enoque teve fé e morreu. Noé teve fé e ficou. Abraão teve fé e saiu. Sara teve fé e recebeu o filho. Abraão teve fé e deu o filho. José teve fé e foi da pobreza à riqueza. Moisés teve fé e foi da riqueza à pobreza. Pela fé, Deus levantou muralhas de água e derrubou muros de pedra. Homens escaparam fio da espada, foram livres da morte, outros foram levados à morte. E aí, baseado nesse capítulo, o que é fé? Na verdade, é simples. Vocês estão vendo aqui que, biblicamente, a fé não tem nada a ver com o que acontece ao nosso redor. A fé não tem nada a ver com os resultados, seja, seja o resultado bom ou ruim, ao nosso ver. A fé tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui dentro, no coração, durante o processo, durante a batalha, durante a provação. E a gente vê isso claramente em várias histórias da Bíblia. Fé é você fazer a vontade de Deus sem importar com as consequências e com os resultados. É você ter essa intimidade com Deus que ultrapasse qualquer sentimento, ou provação, ou tribulação, dificuldade. Fé, como você viu aqui, não tem nada a ver com milagres. Eu sei que alguns até ficam ah, quase desapontados com isso, mas é verdade. Alguns têm fé e recebem o milagre de Deus. É a vontade de Deus que aconteça um milagre. Claro, a gente tem que orar pelos milagres, com certeza. Mas algumas vezes, pela mesma fé, Deus não faz o milagre. E acontece algo que a gente não quer. Não quer dizer que a pessoa está com falta de fé. Não quer dizer que a pessoa está com alguma falta espiritual. Você pode ter toda a fé do mundo e nunca ver um milagre na sua vida. Nunca experimentar um milagre. O maior exemplo disso é João Batista. João Batista, de acordo com Jesus, nascido de mulher, né, não teve nenhum outro profeta, nenhum outro filho de Deus, filha de Deus, mais consagrado, mais assim importante, porque ele foi encarregado de anunciar a primeira vinda de Jesus, né, do que João Batista. E qual o milagre que a gente vê na vida dele? Não vê milagre na vida dele. Aliás, a gente vê uma vida de sofrimento, de abnegação, e no final ele foi decapitado, né, foi preso, ah, ele foi torturado. Jesus, que estava lá, nunca foi visitá-lo. E ele foi, assim, o maior profeta de todos os tempos. João Batista nunca viu um milagre. Agora, ninguém vai se atrever a dizer que João Batista tinha falta de fé, né? É, vocês lembram também da história dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Lembra que eles receberam, sim, uma demonstração de milagre do próprio Jesus, que estava lá na fornalha com eles. Mas lembram qual foi a,
a oração deles, o que eles disseram ali para o rei Nabucodonosor e os servos do rei, pode nos jogar na fornalha ardente. Deus pode nos livrar, mas mesmo se ele não nos livrar, nós não dobraremos o joelho à imagem. Né? Então eles entendiam que se Deus quiser operar um milagre, ele pode, e ele vai. Mas se ele não operar um milagre, se a gente morrer queimado aí, tudo certo. A mesma fé. Né? Então, fé não tem nada a ver com o que acontece ao nosso redor, não tem nada a ver com os resultados. Lucas 5,12, um leproso aproximou-se de Jesus e disse assim: Senhor, se quiseres, podes me curar. Lembra disso? Olha que fé. Aí Jesus respondeu: Sim, eu quero. Então, esse leproso teve fé, porque ele entendia que poderia ter a possibilidade de Jesus não querer curá-lo. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz uma oração, a gente pede algo a Deus, a gente demanda, a gente quase que ordena Deus a fazer algum milagre, a nos mostrar algum sinal, algum resultado. Cuidado com isso. Né? Deus, ele é soberano, ele está vendo o que você não vê, ele conhece as consequências que você não conhece. Ele tem a coisa que está assim sempre na mente de Deus, a prioridade de Deus é te salvar, é salvar seus filhos. E às vezes ele está vendo algo lá no futuro, na frente, que você não está vendo. Então, deixa ele ser Deus na sua vida. E se ele não responde de acordo com o que você quer ouvir, não se turbe o vosso coração, não fique desesperado. Não quer dizer que você está em falta com Deus, com falta de confiança, de fé nele. Não quer dizer. Continue firme, continue fazendo a sua parte e se entregando completamente nas mãos de Deus. Marcos 14:36 diz o seguinte: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Vocês lembram dessa história do sofrimento de Jesus ali? Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Essa é a fé verdadeira. Não tem nada a ver com o que acontece ao seu redor e tudo a ver com sua atitude perante as dificuldades. Se coloca nas mãos de Deus. Vou terminar com um estudo que foi feito no Japão em 1993. Esse estudo foi feito pelo Dr. Yuri Ikemi, Yujiro Ikemi. Foi um estudo a respeito de oração em meio a doenças. E nesse estudo foram colocadas vários pacientes, várias pessoas com câncer, e alguns desses com câncer terminal. E aí, eu não sei como que esse estudo seria feito aqui hoje em dia, né? Como que seria a ética desse estudo. Mas foi um estudo muito bom. E os pacientes de câncer foram divididos em alguns grupos. Se eu não me engano, foram 3 grupos. E um desses grupos foi instruído as pessoas ao redor, aos amigos, familiares e tal, a orarem pela cura, que Deus cure essas pessoas. Ah, e os próprios pacientes, aqueles que tinham, né, algum tipo de religião, de crença, foram instruídos a orarem pela cura. Ore para que Deus cure seu câncer. Custe o que custar, vamos curar esse câncer. O outro grupo foi neutro, né, nem oração que sim, nem que não. E o outro grupo foi instruído a orar para que Deus fizesse a vontade dele. Se entregue nas mãos de Deus e descanse nos braços de Jesus e deixa ele fazer o que ele quer, né? E todos os pacientes foram instruídos a fazer essa oração, né? Simplesmente, não sei se Deus vai querer te curar, te curar desse câncer, mas se coloca nas mãos dele e deixa ele ser Deus na sua vida. Aí passaram-se alguns meses e o resultado ele publicou no artigo. E olha só o que ele disse.
Todos os pacientes que tiveram remissão espontânea do câncer se entregaram totalmente à vontade de Deus quando descobriram que estavam com câncer. Os pacientes que tiveram remissão espontânea do câncer são aqueles que fizeram oração, Senhor, não sei se sim, não sei se não, não sei qual é a sua vontade, pode me curar, pode não me curar, que a sua vontade seja feita na minha vida. E assim eles se entregaram a Deus. E isso dá um efeito assim, de completa confiança e você relaxa. Você relaxa nas mãos de Deus, nos braços de Deus, porque você entende que você está nas mãos do seu Pai. E ninguém melhor do que o seu Deus para querer o seu melhor. Então, o seu melhor vai ser operado, queira você ou não, né? Você tem que se colocar nas mãos de Deus. E aqueles que oraram pela cura, insistiram na cura, não teve nenhuma diferença com o grupo que nem fez oração nenhuma, né? Olha que interessante. A oração é você se render, aliás, a fé é você se render a Deus. A fé é você, como se você tivesse assim, perante uma queda, um precipício, e você fecha os seus olhos e cai nas mãos de Jesus. E ele, se for da vontade dele, ele te carrega, te cura, te transforma, e não existe paz melhor do que essa, de você se entregar e se colocar sem reservas, completamente confiando nas mãos de Jesus, confiando nas mãos e na obra de um Deus que te ama. Então, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar essa verdadeira fé, essa confiança que excede realmente todo o nosso entendimento, para você ter aquela paz que excede o entendimento e você ser um exemplo de fé, assim como os heróis da fé de Hebreus 11. Vamos fazer uma rápida oração? Senhor, obrigado mais uma vez por essas lições que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra. Abençoe cada um aqui nesse grupo, cada família representada, abençoe aqueles que estão com dúvidas, aqueles que estão afastados, que isso possa incomodar o coração de cada um, Pai. E nós temos várias pessoas no nosso meio que precisam de uma restauração física, espiritual, emocional, precisam de uma cura. Só que, acima de tudo, Pai, o Senhor enxerga o que a gente não enxerga. O Senhor vê o que a gente não vê. Pedimos, Pai, por mais difícil que seja se entregar completamente nas suas mãos, que o Senhor possa fazer a sua vontade e nos dar a paz, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às situações que a gente não entende, que o Senhor possa nos dar essa confiança de entender que estamos constantemente erguidos perante Ti, estamos constantemente descansando nos Seus braços de amor. Então, nos dê, Pai, essa paz, essa confiança e que a gente possa ajudar as outras pessoas ao nosso redor a também experimentar esse alívio que é, embora a vida seja difícil, mas esse alívio que é estar descansando nos seus braços. Pedimos e agradecemos essas bênçãos, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém.